Bem-vindos aí, pessoal, ao nosso não digo que é o webinar, porque não é um webinar, mas na verdade a gente vai compartilhar muito conhecimento, né? Então eu coloquei aqui até para vocês saberem fundamentos de agilidade. Depois eu vou explicar o porquê que eu vou começar com esse tópico, tá? E pra gente poder desenrolar um pouquinho. Bem, antes de eu falar quem sou eu gostaria de ouvir quem são vocês, né? Qual que é a expectativa, o que vocês o que vocês já fazem, se estão trabalhando ou não estão trabalhando, querem fazer uma transição de carreira. É muito importante para a gente poder também saber, para a gente poder ajudar vocês da melhor forma possível. Certo. Gente, eu vou começar, na verdade, né, falando, né, eu acho que eu conheço a maioria aqui. Me chamo Afonso, resido atualmente em Belém do Pará, assim como também boa parte da comunidade, a Diane também. Diane, para quem não sabe, eu vou logo entregar, ela é irmã da Diane, assim. Eu escuto logo, o pessoal vê logo assim, eu nem sei o sobrenome aí. Aí eu estou na transição de carreira tem mais ou menos uns 6, 7 meses. E já bastante engajamento dentro da comunidade, fazendo melhor para a gente poder realmente absorver e acumular mais esse conhecimento de uma forma que a gente possa fazer todo dia bem feito o nosso trabalho. E a gente vive aprendendo, né? Então a gente não para, todos os dias a gente está tentando fazer cada vez mais e melhor, e a agilidade ela mostra isso, né? Não é só uma coisinha a fazer, outra não, são várias coisas que todos os dias você tem que aprender cada vez mais. E estou buscando, né? Hoje eu estou buscando, enfim, concretizar a transição. Já tenho eu ainda não possuo a PSI, mas já deveria ter tirado, né? Já fiz, já vamos dizer assim, uma mentoria, mas por questões também pessoais acabei adiando um pouco essa questão da certificação. Mas se Deus quiser, agora, final de janeiro e fevereiro, já é um passo concretizado, se Deus quiser também acompanhar da vaga também. Perfeito. Obrigado, Afonso. Vamos lá, mais um corajoso aí. Ou corajosa? Eu me chamo Diane, né? E trabalho hoje na área de suprimentos, numa empresa, né, na qual eu trabalho já há uns 11 anos, na mesma empresa. Que legal. Então, assim, eu almejo realmente fazer essa transição de carreira agora também, no início do mês, né? Vou até colar aí no Afonso, que a gente vai fazer junto a nossa prova para tirar essa certificação, né? E assim, eu me sinto muito grata pela oportunidade aí, porque a gente sempre tem algo a aprender, né? Para somar, para a gente, porque na verdade não é só a certificação, né? O conhecimento também. Então, boa noite a todos, é um grande prazer. Oi, gente, eu me chamo Vitória, estou estudando sobre agilidade, acho que desde agosto do ano passado, e eu moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Bananal, bem pequena, e não estou trabalhando agora, como vocês viram no grupo, eu fui demitida ontem, e agora mais do que nunca eu quero fazer a prova, tirar a certificação para tentar ir um emprego na área. Mas você já tinha alguma experiência com agilidade antes, Vitória? Não, agilidade não, nada. Todos os meus trabalhos antigos não tem nada a ver com nada de agilidade. Qual que era a sua área? Então, eu sou formada em letras, eu dei aula um tempo, e esse último serviço eu era técnica em informática. Assim, nada a ver uma coisa com a outra. Técnica em informática. Isso.
Alguma coisa de tecnologia, pelo menos. Sim. É. Beleza. Depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Tá jóia. Tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Gilberto, sou de Belo Horizonte. Estou estudando agilidade desde novembro. Estou buscando aí a transição de carreira. Eu venho da logística e do transporte. Trabalhei pelo menos há 20 anos nesse segmento, sendo mais da metade aí em cargos de gestão e liderança. Então, agora buscar um pouco mais dos conhecimentos aí que a agilidade traz. Óbvio, né, as certificações são pautas de ansiedade para todos nós, e sabemos que sem elas, né, a gente não consegue avançar tanto nas oportunidades. Então, acho que a ansiedade ela é natural, mas precisa ser controlada, né? A gente sabe que é necessário, mas a gente precisa ter foco aí no que fazer. Estou terminando um curso de Agile Coach. Legal. E fiz outros cursos menores, né, para ir agregando mais conhecimentos. E a intenção é buscar o PSM aí para o início de fevereiro, assim como o Afonso. E vou usar também a palavra da Diane aí, gratidão pela oportunidade da gente estar podendo estar aqui batendo esse papo. Você está fazendo com onde? Como? Você tá fazendo Sou de BH. Não, de BH, mas você está fazendo o curso de Agile Coach com o Andy Barbosa? Não, com o Heitor Roriz. Ah, o Roriz? Legal. Isso. Eu tirei o meu CSM com ele. Legal. Heitor é muito bacana, assim, tem muito conhecimento lá. Sim. Para doar, né? Fala, Marcelão. Boa noite. Bom, assim como a Vitória, eu também sou professor. Eu atuo na área, né, já faz um bom tempo. Sou professor de História. E eu estou buscando, na verdade, a transição de carreira também, né? Acho que a Vitória também vai entender, né? A educação hoje no Brasil, ela está bem complicada. Bom, eu estou estudando... Na verdade, eu comecei uma pós, né, de gestão de projetos ágeis. Legal. Né? Ela tem duração, acho que de 9 meses, um ano, alguma coisa assim. Né? E termina agora em setembro. Né? Então, eu comecei, acho que em novembro, então finalzinho de novembro, faz um mês e pouquinho, 2 meses, tem isso. Né? Então, eu sou novo na área, não conheço quase nada. Comecei a pegar alguma coisa aqui com essa galera aqui, que conhece muita coisa, o que é bom. Né? Bom, eu acho que é isso. Beleza. Bem-vinda, Ellen. Desculpa, e assim como o Gilberto e a Vitória também, agradecer aí o grupo. Boa noite. Obrigada, gente. Josinaldo, vai lá. Pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu atuo como gerente de projetos híbrido, né? Tanto projetos tradicionais como ágeis também. Não tenho certificação do Scrum ainda, por desleixo, vamos dizer assim, né? Só protelando, mas eu tenho atuado na área, né? Eu atuo na área de TI já há bastante tempo, vim na área de desenvolvimento e passei para a área de projetos. Legal. Isso é bastante importante, essa sua atuação, tá? Você já tem muito conhecimento, isso é bom. Agora a gente tem que traduzir também para, né, pro lado do ágil, mas é uma busca constante de conhecimento e de aprimoramento que a gente tem que fazer. Ellen. Sim. Ellen, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Leonardo. Se apresente aí para nós. Bom, eu estou entrando agora na comunidade, né? Eu sou jornalista, mas agora estou tentando aí uma transição de carreira, né? Que eu estava atualmente, até ontem, na assessoria de comunicação do Hospital Beneficente Português aqui de Belém,
do Pará, mas decidi também dar uma mudada aí, né? Uma transição mesmo na carreira. E aí eu tô conhecendo um pouquinho aí através do meu esposo, que aqui, o Afonso. Então tá, E aí vamos entrar nesse universo, né? tá certíssimo. Puxei ela de um jeito e de outro, ó, tu vai. É porque lá no hospital a gente via muitas ferramentas de métodos ágeis, como Kanban, que eles usam muito. Tem um médico que ele é muito fascinado pelo Kanban, inclusive. Ele põe Kanban em tudo quando onde ele vai. Agora ele está no pronto atendimento do hospital e precisa muito melhorar a agilidade lá dentro por atendimento dos pacientes, né? Que chegam na urgência e emergência, então precisa de atendimento pronto mesmo, né? E aí tá sendo um desafio para ele, mas ele vai dar conta, que ele é daqueles que quando coloca a meta ele cumpre. Maravilha. Vou compartilhar aqui a tela pra gente poder começar. Vou me apresentar, quem sou eu, né? Eu sou Leonardo Cruz, eu tenho 38 anos, atuo com agilidade aí desde 2019. Então, de 2019 para cá, eu já passei por diversas empresas, né? Hoje, atualmente, eu sou da Reflex. Então, eu tô aí trabalhando firme para poder me tornar um trainer. E o legal é que a melhor forma para a gente poder se tornar um trainer é dando um treinamento e ajudando as outras pessoas também a adquirir conhecimento. Então eu já estou unindo o útil com o agradável, né? Eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, isso em 2017, não era de projetos ágeis, tá? Mas eu me interessei pela agilidade porque eu me identifiquei muito com a agilidade em si. Então hoje eu além de trabalhar como Scrum Master, como Agile Master, né, eu atuo também como YouTuber. Então eu tenho um perfil lá no Instagram e um perfil no YouTube lá, se vocês quiserem me seguir depois, eu vou disponibilizar o vídeo lá. Chama Pensando Agilidade. Eu sou nerd, vocês podem ver pelos meus quadros estão lá atrás até, né? Darth Vader e o Yoda, e é legal que são duas figuras que eu gosto muito e até gosto de tratar eles dentro da agilidade. Eu atuei já em diversos tipos de projetos sociais, corporativos, TI. Eu sou violeiro, forrozeiro, gosto de viajar. Curiosidade, eu não sou de TI. Eu também fiz uma transição de carreira. Sou farmacêutico de origem, filósofo, era seminarista, então eu estudava para poder ser padre, fui missionário, morei aí no lado de Belém, morei em Manaus, né? Então fiz missão lá em Manaus, fiz missão no Rio de Janeiro, então tenho experiência de vida e agora estou buscando uma experiência maior ainda como agilista. Tenho diversas certificações e hoje eu sou voluntário. Até esqueci de colocar aqui, né, o Agilistas em Ação. Eu participei ano passado como mentor no Agilistas em Ação. Inclusive a Bruna, que é minha mentorada, ela tá no grupo, né, não deve ter conseguido entrar, mas depois ela vê o conteúdo. E eu sou da jornada colaborativa. Jornada colaborativa, a gente escreve livros, né, sobre agilidade ou sobre tecnologia. E agora a gente vai lançar um livro em abril, né? Alguns livros, na verdade são 5 livros que estão previstos para poder lançar. E um deles eu escrevi alguns capítulos, né, que é o Jornada da Transição para a Agilidade. Olha só que legal.
Então é um tema que meio que está na veia, que a gente está aí para poder lançar um livro. Então veio a calhar e a gente pode trazer esse conteúdo para vocês. Bem, eu tenho uma agenda aqui, uma proposta de agenda. Não quero trazer só o encontro de hoje, mas eu quero trazer todos esses encontros aqui para a gente poder falar um pouco sobre o Manifesto Ágil, princípios e valores. Aí na semana que vem, aí trazer os fundamentos do Scrum, papéis e responsabilidades, né? Aí alguns testes, algumas coisas para a gente poder já começar a pensar na questão da prova. Cerimônias e artefatos Scrum, né? Porque aí a gente fecha todo o Scrum Guide e aí a gente consegue detalhar um pouco mais, até mesmo a questão do papel do Scrum Master, né? Dentro do Scrum, no caso, né? Já que a gente está visando tirar uma certificação Scrum, né? Que é a PSM. Claro que aqui é um auxílio para poder estudar. A gente vai falar sobre o Scrum Guide, vamos fazer uma leitura, a gente faz a leitura na verdade, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre os conceitos e trazer e como aplicar isso, e além de como aplicar isso, a gente também responder algumas questões relacionadas à prova, tá? No dia 15, aí eu vou contar um pouco com a ajuda do Afonso, né, para poder facilitar aí uma discussão em grupo. Dia 15 vai ser a minha esposa vai estar de férias, tá, gente? Até abrindo, sendo transparente, é um dos pilares, tá, da agilidade. A minha esposa vai estar de férias, eu vou estar acompanhando ela porque meu aniversário é dia 17 de fevereiro. Então a gente vai estar passando uns dias, né, até na praia, e depois a gente vai para Socorro, aproveitar o carnaval aí com os nossos padrinhos de casamento. Aí dia 22, focar aí, fazer um simuladão. Quem quiser, claro, esperar até o dia 22 para poder, depois do dia 22 para fazer a prova, tudo bem. Quem ir aí para poder fazer antes, tudo bem também. Mas dia 22 eu proponho esse simuladão aí para a gente poder estudar e aprofundar aí uma por uma das questões. Eu até tem alguns gabaritos aí que a gente consegue aí do pessoal que fez prova antes. Isso aí acaba ajudando a gente também para poder aplicar nos nossos estudos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Então, vou começar pelo beabá aqui. Não é bem o beabá, já é bastante coisa, mas para a gente poder trabalhar e nivelar todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre os princípios e valores da agilidade para dar uma introdução, porque assim, não é só aplicar o Scrum, mas na verdade isso aqui a gente aplica em tudo na nossa carreira como agilista. O ser agilista vai além do framework Scrum. O framework Scrum às vezes é uma entrada, né, para a gente poder desvendar outros tantos métodos ágeis que tem por aí, como o Kanban, como quem falou, que trabalha no hospital, falando, né, sou eu, isso, a Ellen. A Ellen que falou que o médico gosta muito do Kanban. Claro, gente, outro dia eu tava no McDonald's e tava olhando lá a forma de organização deles. E eles têm lá uma tela mostrando a fazer, fazendo e pronto. Então eles, até o McDonald's trabalha com Kanban, o hospital trabalha com Kanban, a forma de, por exemplo, das fitinhas
do hospital lá, que mostra, o vermelho é urgente, o amarelo precisa de atenção, o verde dá para esperar um pouquinho, não é tão urgente assim. Tudo isso ajuda e permite que o Kanban seja estabelecido ali, né? É a agilidade no contexto hospitalar ali, né? No caso da BP. Então, a gente pode aplicar a agilidade em diversos âmbitos e lugares diferentes. É verdade. Tanto que eles usam lá também, Leonardo, não sei se, agora eu não lembro se é um método ou é o Lean Six Sigma que eles estudam lá, não sei como é. O Lean Six Sigma, ele já não é bem... o método ágil, ele utiliza as ferramentas do Lean Six Sigma para poder também promover melhoria de processo. Então, o Six Sigma é essa ferramenta, né? Claro que tem diversas ferramentas que você pode utilizar dentro da agilidade. A agilidade não é algo estático, é algo dinâmico, que você pode se adaptar da melhor forma que for necessário para poder fazer as suas entregas e que sejam entregas de valores. Então, vamos lá, o que é o Manifesto Ágil, tá? Um breve histórico aqui. O Manifesto Ágil, houve uma reunião, olha, coincidentemente no dia 17 de fevereiro. Então, mais uma vez eu falo a data do meu aniversário para vocês não esquecerem de me dar parabéns, porque eu gosto muito. Mas aqui em fevereiro de 2011... Nós estamos no mês do carnaval. Mês do carnaval, isso aí. E de faz dia 2 também. Olha só, tá vendo? É tudo pertinho. E aí você vê que em fevereiro 17 pessoas se reuniram, né? Então, alguns nomes aí como Jeff Sutherland, que é e o Ken Schauber, que escreveram o Scrum, né? Que são os idealizadores do Scrum, e o David J. Anderson do Kanban, tem o Alistair Cockburn, que também traz o coração ágil, né? O Heart of Agile, que é para essa reunião. Então cada um trouxe um conceito diferente, uma metodologia diferente, mas com o mesmo objetivo. Qual que era esse objetivo? O desenvolvimento de software. E esse desenvolvimento de software, eles queriam tirar aquele calhamaço, porque imagina só, no Waterfall, né, o Josenaldo, ele é GP, ele sabe bem, quando você pegava um projeto Waterfall, vinha todos os requisitos, tudo mais ou menos mastigado, pronto só para poder executar. E aí, tanto que o pessoal brinca que depois, às vezes, no planejamento dava errado, e aí virava aquele Go Horse. Então, para não virar um Go Horse, o que o pessoal falou? Vamos trazer algo mais adaptativo, né? Por isso que eles colocaram o desenvolvimento de software adaptativo. Mas o adaptativo já é um nome que é utilizado, né? Aqui no Adaptative Software Development. Já é algo que é utilizado. Pô, então não é interessante. Não vamos puxar a sardinha nem para um lado nem para um outro. A gente pode ser alguma coisa ágil, né? Porque o ágil ele muda de direção rapidamente para poder ir em torno do objetivo. Eu fui agora em setembro, eu fui eu casei em agosto, né? No comecinho de agosto.
E aí na minha lua de mel eu fui na Disney e no SeaWorld. Eu nunca tinha ido, tá? E aí eu começo a ver lá e fazer uma percepção e uma análise dos parques, o quanto eles se adaptam para poder atender as mudanças do tempo. Então lançaram um monte de filme da Marvel. Vamos criar o Guardiões da Galáxia. Saiu novos filmes do Star Wars. Vamos criar o Star Wars, a cidade de Batu. Então eles se adaptam muito rápido, né? E tem um brinquedo lá no SeaWorld, que é o brinquedo da Cheetah, que ela faz umas curvas e a Cheetah é um animal muito ágil. A Cheetah mudar de direção é muito mais fácil do que um elefante mudar de direção. Porque o corpo do elefante é grande, é corpulento. O elefante ele pode ser rápido, é rápido, mas ele demora para poder fazer uma curva. A curva tem que ser muito maior do que uma Cheetah. Então a Cheetah ela procura atender o alvo o mais rápido possível. Então por isso eles sugeriram diversos nomes como Adaptative e Flexible, mas focaram no Agile. Então o que diz os manifestos, né? O manifesto? Quais são os valores ágeis que o manifesto traz? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software funcionando mais do que documentação abrangente. A colaboração com o cliente mais que negociação que contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Vamos adentrar um pouquinho neles. Assim, os indivíduos e interações é importante porque, são os indivíduos que vão fazer o trabalho. Hoje a gente tem, claro, inteligência artificial aí sendo desenvolvida à torta e direito. Mas quem conhece a necessidade do usuário e quem sabe como atender a necessidade do usuário ainda é humano. Então é importante ter esse feeling e ter esse contato. Aqui nós estamos tendo uma interação onde estamos em 8 pessoas, né? No grupo ainda estamos em mais, e essas 8 pessoas aqui estão dialogando e trocando conhecimento constantemente para que a gente possa evoluir. E aí o desenvolvimento no modelo ágil é centrado em pessoas, e as equipes desenvolvem o software através de uma comunicação contínua e interação. Então essa comunicação ela tem que ser sempre. Por isso que é importante. E eu pensando aqui, olha que legal. Eu tenho 2 professores, tenho uma jornalista, né, que tá aqui, tem gente já que trabalha com supply chain, ONGP. Mais de 80% do processo de gerenciamento de projetos, seja eles ágeis ou não ágeis, envolve a comunicação. Porque se não tem uma comunicação clara, precisa e objetiva, eu não consigo passar o que eu quero naquele momento. Por isso que é tão importante essa frase, indivíduos e interações, né? A gente precisa tornar o trabalho mais eficaz. Software funcionando. Porque o software funcionando é mais importante do que a documentação abrangente. Documentação é importante? Sim, é importante. Eu não tiro a importância da documentação. Mas o cliente ele quer ali o software. Ele quer o software ou o produto. Se a gente pensar no hospital, voltando no caso do hospital, o cliente quer ser atendido e quer a consulta ali rápida porque ele está com dor. E como que eu vou atender aquela dor?
desse cliente. Só colocando ele na frente do médico e o médico fazendo anamnese, enviando para fazer um exame. Depois do exame vai dar o diagnóstico e consequentemente um medicamento para poder tratar essa dor. E no mundo de TI que seja, o que o cliente quer? Ele quer o software, ele quer o sistema, ele quer o produto digital, ele quer funcionando simplesmente. Então, na perspectiva do cliente, o software funcionando, ele tem que ter o mínimo viável para poder trazer um valor para ele. Então, por isso que a gente fala muito do MVP, é o produto mínimo viável. A gente tem que ter um feedback rápido para poder melhorar, para não perder o time to market, e isso vai ser extremamente útil para a gente poder se adaptar às mudanças no ambiente de negócios e trazendo soluções para problemas conhecidos ou não e promovendo a inovação. E só uma coisa que eu ia até colaborar, Leonardo. O MVP, eu tenho lido bastante de Inception e tentado colocar um pouco mais nas minhas rotinas de trabalho. Você fazendo uma entrega diária, mesmo que seja pouco, mas que tenha valor, é o essencial, é o que o cliente quer. O cliente quer resultado rápido, mesmo que seja algo inicial, algo que você vai validar a hipótese e entregar um produto final. Você vai, através daquele pequeno projeto, daquele pequeno protótipo, você vai nortear o resultado final do seu produto. Isso aí. Vamos pensar um produto que teve um MVP? O Word. O Word começou como bloco de notas. Aí depois do bloco de notas eles criaram um outro que criava, esqueci o nome do aplicativo, mas era tipo um Word um pouco mais simplificado. Qual? WordPad. Isso aí, WordPad. E aí depois criaram um Word. Então olha a evolução dele. Hoje você tem diversos tipos de features novas, de configurações novas do Word. Mas começou lá atrás com o mais simples. O bloco de notas que é utilizado até hoje. Então assim, é uma evolução que a gente tem que buscar constantemente. Pequenas entregas que tenham funcionalidade e que sejam de valor para o cliente. Isso aí. É o básico que lá na frente vai ser sucesso. Perfeito. A colaboração com o cliente. Então, assim, os clientes, muitas vezes eles têm grande dificuldade para poder especificar o sistema que eles precisam. Então a gente tem que colaborar constantemente para poder refinar e entender realmente aquilo que eles querem. Tem aquela imagem do... eu sempre esqueço de colocar, preciso até colocar depois ela. A imagem do skate, do patinete, do carrinho, depois do carro, aquilo lá atenderia o conceito de MVP? Talvez sim, né? Porque são meios de transporte. Mas se eu pensar, por exemplo, um barco à vela, aí do barco à vela eu mudo para uma lancha, depois eu passo para um iate e por último um cruzeiro. Olha a escalabilidade que eu criei. Eu comecei com o menor, experimentando o menor, beleza, me identifiquei, quero ser um capitão de fragata, quero ser um capitão aí de um cruzeiro, vamos especializar. Migrei pra lancha. Da lancha eu migrei pro iate. Agora eu vou ficar mais robusto.
vou pro cruzeiro. Então são experiências diferentes. Então às vezes a pessoa não entende o que ela quer, mas nós, como agilistas, nós temos que buscar refinar e trazer esse conceito para o jogo. Então a gente embora celebrar os contratos com o cliente seja muito importante, trabalhar em colaboração para poder regular e a próxima entrega para eles traz muito mais sucesso para o projeto. Eu vejo isso na empresa que eu tô agora. A gente tinha um projeto que era o Scotiabank. Era um projeto que envolvia, que a gente tinha que atender o Chile, né, as unidades do Chile. E aí, quando eu cheguei no projeto, eles não tinham o escopo do projeto, da minha parte. Eu era o Scrum Master, eu era o Agile Master que ia atuar ali. E aí eu peguei o Product Owner, né, que hoje é meu amigão, o Carlos. A gente cavucou tanto que a gente conseguiu tirar para fora o escopo do projeto e aí começar a desenvolver. O projeto foi para frente? Não foi para frente porque foi repriorizado. Demorou muito para poder entrar. Voltando aqui, o time to market aqui não foi atendido no tempo. Mas beleza, foi jogado fora? Não foi jogado fora. Porque o mesmo escopo foi solicitado para a Argentina. Agora eu estou atuando na Argentina. Mas eu já tenho conhecimento prévio do que eu tenho que fazer. E a resposta à mudança. Essa resposta à mudança, né, ela é inevitável em projetos de software. As coisas mudam a toda hora, a todo instante. Quem aqui já não deve ter vivido, né? Eu fiz o pedido de uma pizza de calabresa, mas não era bem a pizza de calabresa que eu queria. Eu queria uma pizza de 4 queijos. Qualquer um aqui deve ter vivido isso. Mandar mais duas, não tem problema. Né? Então, assim, diversos tipos de fatores podem influenciar: legislação, concorrentes, novas tecnologias. Essa parte de legislação, a parte regulatória, ela pega tanto. A minha esposa, ela trabalha com assuntos regulatórios numa empresa química aqui em Ribeirão Preto. E ela tem que atender diversos tipos de regulamentação que vem do MAPA, Anvisa e IBAMA. Então são 3 agências regulatórias. Tudo bem que elas meio que trabalham em conjunto, mas que às vezes cria uma portaria, cria uma exigência que tem que modificar tudo que estava sendo feito. E aí? Em TI também não é diferente. O Bacen, pensa no Bacen, regulamentou o Pix. Aí o pessoal tinha 3 meses para poder colocar o Pix em vigência. Para poder colocar o Pix em vigência, teve que estruturar, teve que criar uma API, teve que fazer limites de Pix, porque depois teve os bandidinhos aí que queriam roubar e fazer fraude com Pix. Então, várias coisas que tem que ser incrementada a todo instante e a gente tem que responder à mudança. Por isso que é necessário ter flexibilidade para poder aceitar a mudança e a resiliência. Resiliência é diferente de resistência. Resiliência é a capacidade do metal se adaptar da melhor forma possível às variações de temperatura e aí eles vão se conformar e vão mudar a forma deles. Imagina uma espada
ela passa pela forja e aí você vai temperar ela. O ato de temperar vai tornar esse aço mais resiliente, vai se tornar mais inquebrantável, né? Mas ele foi moldado. É diferente de ser extremamente resistente, porque o resistente não muda. O resistente é um cara, são pessoas teimosas. A teimosia é bom por um lado, é ruim por outro, porque às vezes a gente não tá aberto a ouvir as verdades. Mas a teimosia pode ajudar a gente a atingir alguns objetivos. E aí se torna persistência. Então a gente tem que saber dosar os nossos pontos fracos ou pontos fortes para o bem ou para o mal. A diferença do medicamento para a droga é a dosagem. Como que a gente está dosando para que a gente possa atender as mudanças? Dessa primeira parte aqui, dúvidas? Eu queria só colaborar com essa última parte aí, resposta à mudança. Mais uma vez, né? Carol, né? O cara ele está sendo uma referência para mim no começo, agora no Lean, né? Uma frase que ele usa bastante e vai muito em encontro com a resposta à mudança é que o backlog ele vive em constante mudança, o backlog ele é vivo. Então, o tempo todo você pode receber mudanças, priorizações, e isso vai fazer com que você tenha que reunir o time e trabalhar em cima dessas prioridades e dessas mudanças de escopo. Então, você não vai formar um backlog desde o começo e dizer, não, do começo, início ao fim, isso eu vou fazer. O tempo todo você vai encontrar mudanças, priorizações, porque quem manda no projeto, entre aspas, é o time, mas quem vai fomentar é a organização. Então, cada mudança de priorização, de escopo, o time tem que saber qual vai ser o melhor momento, como e quando você vai trabalhar aquela mudança. E o porquê você vai trabalhar. São três. Você pega o círculo de ouro, né? Então você tem o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar e o porquê. Qual é a razão, o propósito. Entendeu? Eu esqueci desse último aí, até porque a gente sabe que, assim, até dando um spoiler aqui, né? O Scrum, ele não é um processo preditivo, não é algo que você vai de A a Z desde o começo. Ele é empírico, é experimental. O tempo inteiro você vai experimentar todos os processos em cada sprint. Mudanças podem ocorrer. O time tem que estar preparado para poder absorver essas possíveis mudanças, modificações de escopo. Isso aí. Perfeito. E na verdade, assim, tudo tem. Na verdade, a agilidade ela é pautada em cima de dados e fatos. A gente vai ver isso aqui agora. Mas os dados e fatos eles são importantes para poder ajudar a gente a conduzir. Como que eu vou saber que um aplicativo tá conseguindo me dar o retorno esperado em cima do investimento? Como que objetivos, né? E tem uma diferença entre valor perceptível, palpável e o lucro, né? Então, às vezes a gente tem que saber o que é realmente o valor que é esperado pelo cliente. Ou qual que é o lucro que é esperado pelo cliente. As empresas querem lucro,
lucratividade. Por isso que a necessidade de atender o time to market, atender né, as necessidades do cliente, ter essa colaboração com o cliente, ela tem que ser ágil. Porque, imagina só, eu pego o meu requisito lá 6 meses lá atrás, faço todo o desenvolvimento, depois de 6 meses eu vou testar? Aí, cara, olha a merda que pode dar. Ou pode estar cheio de bug, o código precisa ser refatorado, ou tem o débito técnico que precisa ser atendido para ontem. Quando eu coloco em produção, vai surgir um monte de bug e não vai ter a documentação ali para poder dar o suporte. Fora quando se torna obsoleto, né? Aí cancela. Então aí eu perco o valor relacionado ao negócio. Pronto, já era. Cadê o investimento? É por isso que hoje em dia muitos projetos, eu sou de TI, né? Esqueci de falar esse detalhe. 70% de projetos, isso falando já do modo tradicional, eles não vão para frente. Por conta dessa questão da você ter uma entrega que não vai agregar mais valor. Então, ele acaba sendo suspenso ou cancelado. Então, a agilidade, ela colabora muito para que essa experimentação ela venha se adaptar e esse projeto ele possa ter realmente uma aceitação muito maior, muito melhor pelo usuário, pela organização. E o time, ele tem que estar lá para isso, para fazer acontecer. E a gente está aqui para aprender a fazer tudo isso. Gilberto, quer falar, cara? Você está pensando aí? Não, estou aprendendo. No seu controle, absorvendo bastante esse conceito. É muita coisa para poder refletir, né? A principal foi o último tema que você perguntou, que é a mudança, né? Que é comum para todos nós aqui. Então, entender a mudança, os estágios que ela acontece são necessários. Eu colocaria um quarto ponto aí, né? Com quem também essa mudança vai acontecer. Você me tira uma dúvida. Você trabalhou com transporte e logística ou trabalhava numa empresa de carro aí? Não. Transporte e logística, a última empresa que eu trabalhei foi uma transportadora de valores. Eu era o gerente de unidade aqui de produção. Mas já trabalhei em outros segmentos também, do transporte e da logística. Isso já tem bastante tempo, são mais de 20 anos na carreira. Legal. Eu fiz uma entrevista uma vez na Brinks e trabalhei na FedEx. Né? Eu trabalhei na Protege. Na Protege. Então. Aí na Brinks eles falaram que eu não tinha um perfil para poder atender quanta agilidade. Vai entender. Um segmento que ainda não se tocou. Algumas oportunidades aí que a agilidade pode trazer. Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências aí, até de entrevista, né? Porque eu acho que é importante porque a gente acha que a gente não tem conhecimento, mas a gente tem muito conhecimento. Sim. Muito. Vamos lá, vamos voltar aqui para a apresentação. São 8h25, pessoal, tá bom? A gente tem aí pelo menos mais meia horinha aí de troca de conhecimento. Então, eu trouxe para vocês os valores do manifesto e agora eu vou trazer os 12 princípios ágeis, né? Que é a satisfação do consumidor, aceitar bem a mudança, as entregas frequentes, trabalho em conjunto, confie e apoie, conversas face a face, software funcionando, desenvolvimento sustentável, atenção contínua, mantenha a simplicidade, times auto-organizáveis e refletir e ajustar. Aí eu vou entrar em cada um dos pontos aqui, né? Trazendo para vocês sempre
em conjunto de 4. Então aqui a gente tem a satisfação do cliente, né? A maior prioridade, né, do manifesto ágil é a satisfação do cliente. Então quando a gente avalia um NPS, vocês sabem o que é NPS, né? O NPS é o Net Promoter Score. Quando vocês pegam no celular, vou pegar aqui no celular, mostrar para vocês. Quando vocês pegam aqui no celular, vai lá vem aqui no Play Store, tá? Aí eu vou pegar aqui o Candy Crush. Não sei se vocês estão vendo, estão conseguindo visualizar aqui. Aqui eu tenho o ranqueamento, bem nesse, onde está meu dedo aqui. Aqui o ranqueamento tem 7 milhões de avaliações e uma média de avaliações em 4.6 no Net Promoter Score. Esse Net Promoter Score é super alto, porque as pessoas estão extremamente satisfeitas com o aplicativo, né? Por mais que você tenha algumas avaliações que sejam negativas, é a satisfação do cliente. Quanto mais ele está conectado, ou a taxa de churn é o abandono, né, do aplicativo, do produto, né? Então quanto mais ele se torna fiel àquilo, mais significa que ele está satisfeito com o produto que está sendo oferecido para ele. Então esse é extremamente importante, né? Mudança em favor da vantagem competitiva. Lembra aquela outra frase lá de estar aberto a mudanças? É porque a gente tem que mudar para poder encontrar algo que seja melhor para o nosso cliente. Então toda mudança de requisitos é bem-vinda, mesmo em fases tardias de desenvolvimento. Eu posso já ter desenvolvido, já ter lançado o MVP 1, tá criando o MVP 2, e aí de repente eu pensar assim, putz, e se eu tivesse no meu aplicativo do banco um canal de investimento? Aí coloca uma corretora ali dentro do aplicativo do banco e você consegue fazer uma movimentação na CVM, ou no caso na B3, né? Olha só a ideia. Então beleza, mas hoje as pessoas querem proteger o capital delas, fazendo investimento no exterior. Aí, vamos lá, vamos se conectar com uma corretora de investimento lá nos Estados Unidos, para a gente poder fazer o investimento e dar um retorno para o meu cliente. Isso foi do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Mas teve que fazer pesquisa, teve que olhar o mercado, entender o meu concorrente, entender aquilo que o cliente queria, para aí sim eu colocar essa feature. Prazos curtos, né? Ciclos curtos. Entregar o software funcionando com frequência, desde a cada 2 semanas até 2 meses. Então são as releases. A gente tem o Scrum, ele pode, por exemplo, ter sprints de 1 a 4 semanas. 4 semanas ainda pode ser um período muito longo para você ter um feedback a respeito do seu produto. E aí você pode perder tempo. Então quanto mais feedback tiver em ciclos curtos, melhor, para você fazer as mudanças necessárias. O trabalho em conjunto.
Então aí trabalho em conjunto, eu pego pessoas de negócio, pessoas de produtos, pessoas de desenvolvimento. Então eu tenho o nível estratégico, tático e operacional. Tem que agir em conjunto, trabalhar em conjunto diariamente durante todo o curso do projeto. Então são diversas pessoas em diversas áreas diferentes que estão ali envolvidas. Imagina o Josenaldo. Eu tô pensando em você, tá, Josenaldo? O meu amigo carioca aí que trabalha com GP, tá fazendo gerenciamento de um projeto, né? Qual que é a sua empresa que você está trabalhando agora? Atualmente eu sou autônomo, mas trabalho na área de varejo e e-commerce. Varejo e e-commerce. Putz, varejo tá foda. Desculpa o palavrão aí, gente. Na Americanas roubaram os bombonzinhos demais da Americanas e quebrou. Mas pensa na Amazon. Bom, a Amazon ela é um baita de um e-commerce que tem que atender a demanda e atender a frequência rápida, e as pessoas têm que pensar em diversas frentes. Hoje a Amazon não é só mais uma livraria que vende livros, né? Um site que vende livros, mas ela vende eletrodomésticos, ela vende, por exemplo, música, porque ela tem o Amazon Music, ela tem o Prime Video, ela tem a AWS. Olha tantas frentes que a Amazon abriu para poder atender as demandas dos clientes. E até os concorrentes dela são clientes dela. Né? Então assim, ele fala assim, beleza, já que eles não compram de mim, então eu vou fazer com que eles se tornem meu cliente para poder comprar outra frente. E aí foram para a AWS. Então, assim, abre o leque, né? Então a gente tem que ter esse processo de discovery, tem que ter o processo né, da ideação do projeto, depois a estimativa, quanto que eu vou gastar, o quanto que eu vou demorar para poder fazer as entregas do projeto. E aí com o refinamento e com a parte micro ali junto do time, eu consigo fazer toda essa estimativa e crescer a nível estratégico. Então esse trabalho em conjunto é importante, muito importante. A ambientação e suporte. Então, assim, os projetos eles são construídos ao redor de indivíduos motivados. O ambiente ele tem que ser propício. Que adianta eu ter aqui pessoas que não queiram estudar e que não queiram se dedicar? Não adianta. Mas se eu não propiciar isso, se eu não trouxer para vocês um entusiasmo, já pensou fazer uma apresentação aqui para vocês? Gente, então é tão difícil, né? Mas a gente tem que conseguir. Não, se eu não trago esse entusiasmo, se eu não motivo vocês a buscar o conhecimento, a ir atrás, a melhorar continuamente, eu não consigo motivar vocês a estudar. Então, a mesma coisa no trabalho. O Scrum Master e o Agile Master, eu digo mais, né, hoje é Agile Master, ele é tão importante porque ele tem que ser esse cara que é motivador. Ele tem que ajudar a facilitar o ambiente onde ele está. Ele entender e ler, fazer uma leitura do que está acontecendo. Eu tenho um Product Owner que que está dando problema e que quer ser dono do time todo. Mas espera aí, não é assim que acontece. O time ele é auto-organizável, o time aqui ele trabalha em conjunto. A gente tem que ter esse ambiente, não pode ser um ambiente tóxico. Espera aí, vamos melhorar. O que eu posso fazer para poder melhorar o meu ambiente de trabalho?
Eu trabalhei na farmácia dos meus pais. O Afonso vai se identificar. E trabalhar com os pais, às vezes não é fácil. Porque porque trabalhar com os pais tem uma cobrança maior. E aí quando você fala que é B, eles falam que é A e não vai ser B jamais. Não, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não vai ser mais A é B, vai ser os dois ao mesmo tempo. Não é um ou outro. E aí como que você vai mudar o ambiente de trabalho ali com a sua família? É difícil. Porque às vezes não tem aquele profissionalismo. E dentro do nosso time, no nosso dia a dia, a gente tem que buscar ter esse profissionalismo, tem que buscar ter esses acordos de cavaleiros para um não passar em cima do outro. Isso é importante. É ter esse ambiente ali para poder confiar em todos aqueles que estão fazendo o desenvolvimento do trabalho. O falar na cara, né? Então a gente está aqui, transmitir as informações tanto externa como interna para um time de desenvolvimento no cara a cara, face to face ali. Por quê? Se eu não tenho essa comunicação, se eu não tenho a coragem de falar, eu perco os meus pilares lá do Scrum, que aí eu vou mostrar para vocês depois, mas quem já leu o Scrum Guide já vê que a coragem, o respeito, a abertura são necessários para poder ter uma interação efetiva do time. Funcionalidade, o software ele tem que ser funcional. O software funcional é a unidade primária de progresso. Se eu não tenho um software funcionando para o meu cliente ali que quer ter algo palpável, porque assim, código, vocês veem código? Eu não vejo código. É muito difícil eu ver código, mesmo porque eu não vou entender. Tá? Eu não entendo. Mas, vamos lá. Se me mostram o aplicativo do banco indo lá na área de investimento e eu posso escolher numa lista o investimento XYZ, eu consigo entender e isso se torna tangível. Então essa funcionalidade, o software funcional, tem que ser tangível, tem que se tornar até palpável. O ambiente tem que ser sustentável, tem que ter um ambiente de sustentabilidade. O que o Afonso falou, né? O backlog é um backlog vivo. Então, os stakeholders, os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, ela tem que ser capaz de ajudar a tornar esse backlog vivo, trazendo melhorias, trazendo funcionalidades novas, opiniões, sugestões. Isso tudo ajuda a tornar o ambiente sustentável. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Os padrões altos de tecnologia e design, né? Então você tem que ter uma contínua atenção e excelência às técnicas e ao bom design. As pessoas elas querem ter uma experiência do usuário alta. Lembra o NPS que eu falei? Vou voltar aqui, satisfação do cliente. O NPS ele tem que ser alto. A régua hoje para tudo é muito alta. As pessoas querem ter, desculpa falar, elas querem ter uma experiência muito foda de atendimento, uma experiência de primazia quanto a um software. Ou, por exemplo, se eu pensar no parque, cara, eu falo parque porque o parque está muito presente na minha cabeça, que foi uma das experiências que eu vivi.
A Disney, ela traz uma experiência muito grande para o usuário dela. O Walt Disney lá em 1950, 1940 pensou no entretenimento para a família toda. Não foi só para o jovem, ou só para o velho, ou só para o pai, não, foi para a família toda. Ele queria trazer a experiência alta ali. Então o padrão de tecnologia e design deles é super alto. Não é só os desenhos, é o Star Plus, é o Disney Plus, é o parque. Olha a experiência que os caras trazem, mas sendo simples, a simplicidade. Porque fazer algo simples é dominar a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Seja simples. Você não precisa encher de requisitos, não precisa encher de meandros. Mas, por que eu vou engargalar e eu vou criar cotovelos se eu posso ir reto e fazer uma entrega objetiva e precisa e ser eficaz e eficiente? O meu processo tem que ser eficaz. Eu vou criar um processo que eu vou mandar para fulano fazer o code review. Não, dentro do meu time tem que ter um cara que vai fazer o desenvolvimento, outro que faz o code review, vai passar pro teste, vai ter o cara do teste, o PO vai fazer a homologação, vamos liberar para o deploy. Fala, Afonso. Pois é, uma frase de efeito que todo mundo vai ouvir muito aqui, puxando isso que o Léo falou, é: pare de começar e comece a terminar. Não faça tudo ao mesmo tempo, faça dentro do tempo. Isso aí, principalmente Scrum, porque o Scrum você tem time box, né? Então você tem 2 semanas ali. Eu gosto de trabalhar com sprints de 2 semanas. Você tem 2 semanas para poder fazer uma entrega. Se passou de 2 semanas, isso aí já não é mais, pode não ser uma história, mas pode ser um épico. E aí você vai ter 2 sprints para poder trabalhar. Tem pelo menos 80 horas. 3 são 120. 4 são 160 horas para poder trabalhar. Cara, 160 horas é tempo pra caramba para poder fazer um desenvolvimento, para poder fazer uma entrega. A autonomia, né? Então, assim, os times eles têm que ser auto-organizáveis. Essa auto-organização do time tem que permitir que eles sejam autônomos para poder tomar a decisão e eles falarem como o trabalho vai ser feito. O que tem que ser feito tem que ser o Product Owner e a área de produtos para poder falar. O porquê também. Mas o como, não. O como é o próprio time que vai se organizar. O como é o time que vai trabalhar em conjunto para poder, através do refinamento, colocar os pacotes de trabalho que são as subtasks. Imagina, vamos pensar no hospital, tá? Então a gente tem a triagem, aí lá na triagem a enfermeira tira a pressão, pergunta se a pessoa tem problema de diabetes, se qualquer coisa pode tirar a glicemia, para poder já ajudar o médico ali a ter um discernimento no caso. Aí saiu da triagem, faz o cadastro primeiro e depois a triagem. Aí fez a triagem, vai aguardar o médico chamar. Aguardou o médico chamar. O médico chamou, beleza. É o passo a passo, é o processo. É o próprio time que foi se organizando e foi mostrando. A enfermeira lá te deu uma pulseirinha, que pode ser
o vermelho, que é a prioridade máxima, o expedite, como a gente fala, o amarelo, que é a atenção, para seguir, e o verde também. Os dois seguem o fluxo normal. Mas o expedite, ele tem que ser priorizado e tem que ser a jato. Né? E vocês vão ver que no Scrum, a gente não pode ter espaços para poder ter interferência dentro da nossa sprint. A gente não pode ter esse tipo de coisa. Quem pode permitir que o sprint backlog seja revisto ou não são dois papéis, é o dev e o PO. Mas a palavra final é do PO. É ele que vai dar o aval do sim ou do não. Mas o time tem que ter essa autonomia de tomar a decisão. E as reflexões para otimização, né? Eu coloquei lá refletir e ajustar, né? O refletir, essas reflexões para a otimização faz parte da melhoria contínua do time. Como que eu, Leonardo, vou mudar a realidade de um time que só faz 2 reuniões semanais para poder dar transparência quanto ao meu trabalho ao projeto que está sendo desenvolvido? Porque acontece, tá, gente? O time tomou a decisão, por exemplo, de ter 2 reuniões de Kanban Meeting semanais. O outro time faz reuniões diárias de 15 minutos. Qual que está sendo mais eficaz e eficiente? Você não consegue avaliar um e outro. Porque a realidade de cada um é diferente. Por isso que eles têm que ter essa autonomia. Mas ao mesmo tempo tem que ter a retrospectiva para poder reavaliar o processo. Será que meu time está sendo efetivo na hora do refinamento, na hora de fazer o planejamento de uma atividade que eu tenho que fazer a entrega daqui a 1-2 semanas? Como que eu vou otimizar o meu comportamento para poder, ou o meu processo, ou a forma que eu faço a quebra das histórias para poder ser eficaz e conseguir atingir o alvo? Fala, Ellen. Como, agora, assim, na tua visão, Leonardo, que, assim, tem a teoria, né, como que estuda tudo, o Scrum, mas o que tu achas, assim, na tua visão, na tua expertise agora, né, tua experiência, se sprint de 2 semanas que você prefere, né, assim, você acha que, eu já ouvi falar também até de uma das pessoas também da comunidade que ela faz também de 2 semanas. E aí a gente fica pensando, será que acaba que o de 2 semanas é o mais eficaz ou depende da situação, como o time também achar que é melhor essa questão da autonomia, né? Você conheceu o Rodrigo Camargo? Não. Não. Rodrigo Camargo Não. é o cara, ele é trainer de Kanban. Ele tá dentro da comunidade ali, tá? Dos agistas em ação. Inclusive o KSD eu tirei com ele. O KS eu vou acabar fazendo com a Highflex. O Camargo, ele falava pra mim que às vezes ele fazia com o time sprint de 1 semana. Mas, cara, é loucura. Ele fala que era o Scrum de guerrilha. Porque fazia a priorização na segunda, fazia a entrega até sexta, na outra segunda fazia a priorização, na outra sexta fazia a entrega e fazia a retrospectiva. Cara, imagine a me despedir desse time em um dia. Entendeu? Então, assim, isso aí era pra poder fazer a entrega super rápida. Mas será que era saudável pro time?
Eu gosto de trabalhar assim, a cada 2 semanas. Mas tem gente que se adaptou e trabalha de 1 semana, trabalham de 3 semanas, trabalham de 4 semanas. O Scrum, ele não é prescritivo, ele recomenda, tá? Ele vai recomendar que seja feito dessa forma. E você vai se adaptar da melhor forma possível. Dentro do Scrum você pode usar o Kanban? Pode. Aliás, né? O Kanban, uma coisa é o Kanban com K maiúsculo, outra coisa é Kanban com K minúsculo. Kanban com K maiúsculo é um método, uma metodologia. Kanban com K minúsculo é o board, é o card, né? Que é onde você vai olhar lá no Kanban board onde está o card naquele momento para poder fazer a transparência, saber o que está sendo feito naquele momento. Então, assim, depende. Depende muito da situação, do que você quer entregar. Agora sim, puxando um pouquinho o que a Erin falou, em caso sim, dependendo do projeto, dependendo da empresa, quem vai decidir? Vai ser o próprio time ou a organização ela vai dar um norte para o caso? Tá, beleza. Você quer o sem romance ou com romance? Rapaz! Com emoção ou sem emoção? Não, pode ser com romance ou sem romance. Porque se... exclusivos aí na cara, né, que fala. É porque assim, se for o sem romance, no caso, quem vai ter a palavra final vai ser a organização, vai ser o Agile Coach, vai ser o Lace. O Lace é o centro de excelência de agilidade, tá? Agora, se for com romantismo, é o time que vai definir. E a gente sabe que não é bem assim. Pode sempre sem romance mesmo. Não tem jeito, é só tapar na cara. Porque assim, gente, porque imagina só, como que você vai ter previsibilidade se você não tem uma frequência correta ali das coisas? Você só vai saber como vai ser sua entrega a partir do momento que você experimentou 1, 2, 3 vezes. Então aí no caso 1, 2, 3 sprints. Só na terceira sprint você vai saber o velocity do time, o que o time consegue entregar ou não, e se o processo está sendo bem feito ou não da quebra das histórias. Entendeu? Mas isso aí a gente vai entrar na próxima semana aí, né, com o Scrum. Mas assim, o sem romance, cara, é isso. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Ah não, era só o sim, hahaha. Então, tem mais dúvidas aqui do conteúdo, como que tá? Vocês estão confortáveis, não estão? É muita coisa. Vocês acharam que foi legal o ritmo? Tá tranquilo. Gostei, tá bom, porque a gente consegue entender, principalmente que a gente não entende ainda muito no início. Eu já tô aprendendo aqui com o Afonso, mas é bom que a gente tá indo devagar para entender melhor primeiro o que é mesmo o método ágil, né, tal. Aqui foi um pincelzinho sobre a agilidade, a introdução. Porque aí algumas coisas do que a gente falou agora vão fazer sentido lá quando a gente começar a falar sobre o Scrum Guide. Porque assim, no Scrum Guide, o Jeff e o Ken, eles acabam dando
não são tão aprofundados em algumas coisas, porque eles querem passar as coisas e ir direto ao ponto. Entendeu? Então eles querem ser efetivos ali na hora de fazer qualquer coisa, sabe? Na hora de encaixar, na hora de passar o conhecimento do método. Então são 13 páginas o Scrum Guide. É muito pouco. Entendeu? Aí que nem... vou até tirar aqui o último slide é esse aqui, tá? É um obrigado, primeiro. Né? E aqui tem as minhas redes sociais do Instagram e o outro QR Code é do YouTube. Deixa eu parar aqui de compartilhar aqui. Mas eu vou trazer depois eu ponho lá direitinho no grupo ou na apresentação da semana que vem, para vocês terem. Esse livro é um livro de capa vermelha aqui do Jeff Sutherland, o Scrum, a arte de fazer o dobro pela metade do tempo. É o livro introdutório do Scrum. Aqui que ele vai descrever um pouco mais sobre as situações que vão existir dentro do Scrum, como surgiu, o que eles fizeram. Aí eu tenho aqui, outro livro, Scrum Essencial. O Scrum Essencial, ele fala sobre o Scrum, sobre as fases do Scrum, sobre refinamentos, sobre backlogs, sobre priorizações, sobre cada papel, Dev, PO, Scrum Master. Tem um outro livro aqui, esse livro aqui é do meu chefe, então é uma propaganda aqui lá da Highflex, tá vendo aqui a Highflex, né? O Vitor Marcelli que escreveu. Esse é o Agile Scrum Master na governança avançado, né? Do avançado de projetos. Então, assim, quem quiser se aprofundar, tem esses livros aqui, né? Eu recomendo e quem quiser, vale muito a pena esse tipo de leitura para se aprofundar no Scrum e na agilidade como um todo. O Scrum Essencial, ele traz muitos esses conceitos de agilidade, ele traz também para poder ajudar a gente a se embasar antes de querer sair aplicando o framework, né? Porque assim, não adianta a gente sair falando que o Scrum vai resolver tudo, porque não vai resolver tudo, o Kanban não vai resolver tudo. Não existe bala de prata, tá? Não existe bala de prata. A gente não vai conseguir matar o lobisomem com a bala de prata, porque não existe, entendeu? Nem estaca de madeira para poder matar o vampiro. Isso aí a gente deixa pro Blade, deixa pra Buffy caçar vampiros. Mas a gente tem que ser real e tem que procurar ampliar o nosso conhecimento. Tá ok, pessoal? São 9 horas da noite. Agradeço. Ô, Léo, queria te agradecer, cara, pelo conteúdo, pela disponibilidade, cara. Foi muito, muito, muito bom, cara, esse tempo. E é o começo, né? É o começo de